Oi, pessoal, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao meu ateliê. Sinta-se em casa. Aqui nós estamos num ambiente de muita criatividade, de muito amor, de muita paixão e de muito aprendizado. E eu vou compartilhar com vocês hoje o processo do passo a passo da gente bordar a nossa matriz do coelhinho. Aqui eu só tô com a faixa do bordado, mas a matriz tá prontinha. É exatamente essa daqui que nós vamos bordar juntos. Essa aqui é o tamanho grande, que é o tamanho pra gente fazer o capuz da nossa toalha fralda, como esse aqui, ó. Esse aqui é o primeiro modelinho, a matriz tá com o olhinho aberto, mas nós vamos fazer ela assim com o olhinho fechado, tá? Então, hoje você vai aprender o que é preciso para bordar esse tipo de matriz, o material que a gente vai utilizar, tá? Como que nós vamos fazer, ó, essa orelhinha aqui 3D para ela ficar com esse movimento. E nós vamos bordar nessa faixa, porque a gente vai depois montar, como aqui, ó, o capuz, tá? Mas o mesmo passo a passo que vocês vão bordar para fazer o capuz, o mesmo passo a passo vocês irão bordar para fazer, por exemplo, a toalha, ó. Qual que é a diferença aqui, Ana? A maior diferença aqui é o tamanho, certo? Então, essa grandona é pro capuz e essa menor é para toalhas. Então, tanto você pode usar para toalha de boca, toalha de ombro, fralda também, tá certo? Ana, quero fazer essa pequena no capuz. Também pode? Com certeza pode, tá? Mas a prof fez de forma intencional, ela maior, para que quase que preencha toda a área do capuz, onde a gente vai costurar ele aqui, que a gente vai montar na próxima aula, ok? Então, nessa aula nós vamos bordar, fazer o passo a passo para bordar. Antes de começar, eu quero saber se você está gostando, se você já assistiu também a aula anterior, que foi muito importante, hein? Se você não assistiu, aproveite enquanto ela ainda está no ar, né? Que está acontecendo a Semana do Bordado Perfeito para você conseguir aproveitar e entender, porque a aula anterior, ela é a base de tudo que nós vamos fazer daqui para frente, tá? De hoje até o último dia é mão na massa, então a gente precisa da base da aula anterior, tá bom? Então, vamos lá para o processo do passo a passo dessa matriz da ursinha com orelha 3D. Hoje nós vamos iniciar a produção de uma peça, né, de uma ideia que nós podemos fazer com a matriz que eu vou estar ensinando vocês, que é a matriz do ursinho de aplique com bordado 3D, tá? Então, aqui nessa aula de hoje é importantíssimo que vocês prestem atenção em cada detalhe, porque tem muita coisa pra gente falar, tá? Para que eu possa compartilhar com vocês e um detalhezinho que você perder vai fazer diferença. Então, hoje nós vamos fazer duas coisas. Nós vamos bordar a matriz, né? Vamos usar aqui 2 bastidores para bordar a matriz do ursinho e nós vamos também falar sobre o molde, tá? Então, nós vamos confeccionar o molde, vou passar todas as medidas certinho para vocês riscarem o molde aí do capuz e ficar bem certinho. Então, você não pode perder nenhum detalhe, não pisca. Já pega o caderno, já separa aí para você anotar todas as dicas que eu vou falar nessa aula, ok? Antes da gente começar a falar sobre o molde, deixa eu falar para vocês sobre os materiais. Vamos primeiro falar dos materiais para fazer o ursinho, tá? O ursinho é um ursinho feito na bordadeira, então importantíssima a primeira coisa vocês entenderem isso. Esse ursinho você pode fazer em qualquer modelo de bordadeira. Eu fiz ele em 2 tamanhos, tá? Esse tamanho maior pro capuz, né? Para ele quase preencher o capuz todo. E um tamanho menor que vocês vão poder fazer para fralda, para toalha de banho, toalha lavabo, tá bom? Então, ele tá em 2 tamanhos para vocês. No formato de aplique, ou seja, com tecido, e também as orelhinhas são 3D, então por isso que a gente precisa de 2 bastidores. O bastidor menor a gente vai fazer a orelhinha primeiro, e o outro bastidor a gente vai fazer o urso e finalizar o rostinho, ok?
Então, independente se seja menino ou menina, o passo a passo é o mesmo. O que vai mudar é a cor e também se você vai fazer o olho aberto ou fechado. Então, tem os dois modelos, ok? Vamos lá. Aqui, nós vamos utilizar um tecido um pouquinho mais fofinho para fazer esse ursinho, beleza? Outro detalhe também falando é na matriz, certo? Vocês vão me pedir, Ana, e a matriz? Gente, eu vou estar disponibilizando no grupo, tá? Se você está assistindo esse evento enquanto ele está acontecendo, se não, depois quando for postado dentro da formação, eu vou estar disponibilizando o arquivo aqui abaixo da aula, tá? Mas se você está participando da Semana do Bordado Perfeito, você vai ter acesso a essa matriz, essa que nós estamos bordando, e não os outros tamanhos e não os outros modelos, tá? Com o olhinho aberto e os outros tamanhos. A coleção completa vocês podem estar adquirindo. Eu vou deixar o link aqui para vocês adquirirem. Vou também colocar o link no nosso grupo e nas minhas redes sociais, tá bom? Então, quem quiser a coleção completa vai poder acessar, vai poder adquirir, ok? Eu vou disponibilizar para vocês gratuitamente apenas esse arquivo que nós vamos fazer, porque eu quero que você faça aí também, tá? Então, nós vamos utilizar de material, eu vou utilizar esse material fofinho, esse fleece aqui fofinho, tá? Vocês podem usar, tem esse outro material também, que ele é um pelinho baixo, um pelinho mais curto, que foi nele que eu fiz o teste, a matriz teste. Então, ele é mais baixinho, mas um efeito bem bacana, bem gostoso, fica esse tecido aqui, esse material, esse fleece com o pelinho um pouquinho mais alto, tá? A gente usa muito ele para naninha. A galera que faz naninha vai conhecer, vai saber qual que é esse material, ok? Então, eu gosto bastante de utilizar, nós vamos utilizar ele para fazer toda a parte do rostinho, certo? E ele também, só que no rosinha, porque nós vamos fazer a versão menina, ursinha. Então, a parte das orelhinhas eu vou usar, ó, ele no rosinha. Se fosse menino, era só você colocar no azul ou verde, enfim, a cor que você quiser. Ana, não tenho em outras cores. Posso usar outro material? Pode. Você pode usar um tricoline, qualquer outro tecido para fazer a parte interna da orelhinha que vai definir rosa, azul ou verde. Ok? Então, esses dois materiais principais, mais fofinhos, que eu vou utilizar para a gente fazer a ursinha. Ana, não tenho acesso a nenhum desses materiais. O que eu faço? Vou deixar de fazer? Não, é lógico que não, né? Porque aqui o que mais vale é a técnica. É melhor o feito do que o não feito, ok? Então, você vai fazer com o que você tem. Ana, só tenho tricoline. Faça com tricoline. Ana, só tenho flanela. É mais fácil para mim a flanela. Faça com a flanela. Tá? Faça, o que importa é vocês fazerem. É claro que o material vai interferir no resultado? Vai, isso não tem como discutir, tá? Você usar um material que tem aparência de pelo e usar um tricoline que não tem, vai dar diferença no resultado final, visualmente sim, e no toque também, isso é óbvio, tá? Mas não deixe de fazer porque você não tem o material no momento, ok? Então faça, aprenda a técnica para depois você poder investir no material. Tá? Então, sobre o material, é isso. Daí, eu vou fazer aqui as orelhinhas no bastidor 13 por 18, certo? E o ursinho maior, o roxinho, nós vamos montar aqui no bastidor 16 por 26, ok? Quem não tem esse bastidor 16 por 26, faça um modelinho um pouco menor, que eu vou estar, faz parte da coleção, tá? Tanto pode fazer na Brother, Singer, Janome, não importa, o processo vai ser o mesmo. A gente vai sempre precisar de 2 bastidores. Ou, se você quiser, né, se tiver só um, vamos supor, monta um, borda, depois monta ele novamente, ok? Aqui tá montado para fazer as orelhinhas. A entretela rasgo fácil, gramatura 40, ok? E aqui, onde vai ser o ursinho mesmo, eu prefiro bordar o ursinho num tecido para depois a gente aplicar na fralda, porque a gente vai fazer a fralda capuz, certo? A toalha fralda capuz. Então, eu vou fazer o ursinho num tecido,
Aí eu vou recortar a faixa e depois aplicar aqui no canto e montar o capuz. Quer ver, ó? Eu vou mostrar pra vocês. Tipo esse modelo teste que eu fiz aqui, ó. Desse jeito, ó, tá vendo? Eu fiz o bordado do ursinho no cotton line e depois eu recortei a faixa e montei o capuz na fralda. O bom é que também já fica escondidinho o avesso. Eu gosto muito de fazer desse jeito aqui por conta do acabamento, tá? Então já fica um acabamento aí perfeito. Então a gente poderia bordar já na fralda? Poderia, você vai recortar um outro pedaço de fralda para fazer o capuz. Mas eu não quero isso, porque daí, pensa comigo, você vai recortar um outro pedaço de fralda para fazer a quina aqui do capuz. Aí você vai bordar na fralda. Aí você vai ter que cuidar bem certinho com a faixa, depois você vai ter que vir com outra fralda para fazer o forro. Então dá muito mais trabalho, tá? Então, para facilitar a sua vida, você vai pegar e vai escolher um tecido aí que você queira bordar o ursinho, tá? Que você vai aplicar esse tecido na fralda, como eu fiz aqui. Aqui eu usei o cotton line, pode ser um tricoline, pode ser qualquer tecido que você tenha. Aqui, ó, eu vou usar esse linho misto. O linho fica bacana, o fustão fica bacana, piquê também fica bacana. Aqui eu vou usar esse linho misto, então eu vou recortar uma faixa desse material aqui para mim poder fazer o bordado do nosso ursinho, tá? Então, como que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui. Nessa hora, se vocês quiserem pegar o molde para fazer o recorte do material, eu só vou montar e depois a gente vai explicar sobre o molde, tá? Vocês podem usar o molde como base aqui para fazer o recorte. É importante que o quê? Que o material, ele preencha todos os lados do nosso bastidor, ó. Que ele fique em todos os lados. Mas eu vou pegar o molde também, aqui, ó. E o nosso molde, ele fica bem certinho aqui, ó, ultrapassa um pouquinho a parte do nosso bastidor maior 16 por 26. Então, eu preciso só cuidar com esses cantos aqui. A nossa faixa do ursinho, ela vai ficar no centro, que nem aqui, ó. Ela fica no centro, tá? Então, ó, imagina que o seu ursinho vai ficar aqui. Então, você pode posicionar o molde em cima do bastidor, deixa sobrando uns 3 dedos para cada lado e faz o recorte do tecido aqui, tá? Então, vamos recortar esse tecido que depois a gente vai refilar. Eu vou até deixar ele aqui para baixo. Depois a gente vai refilar ele bem certinho, tá? Não se preocupa. Então, como eu disse, poderia ser um tricoline, qualquer outro material. Só tô mostrando para vocês como que faz para vocês recortarem, para deixar no tamanho que a gente precisa. Tirar essa parte aqui. Ok. Ó, agora a gente pode pegar essa faixa do tecido. Vamos posicionar, abrir o bastidor e posicionar aqui. Não precisa pôr entretela agora, tá? A gente vai colocar depois. Monta aqui. Deixa eu abrir um pouquinho. Monta. Aperta bem aqui. Dá uma leve esticadinha. Para que o seu material, ó, ele fique firme, tá? O tecido tem que ficar firminho, esticadinho aqui. Se você quiser, você pode pegar uns alfinetes e dar uma travada. Um em cada canto. Ó, você vai puxar um pouquinho o tecido, ó. Puxa um pouquinho o tecido e aplica o alfinete. O bastidor, onde a gente vai bordar, o ursinho vai ficar desse jeito, tá vendo? Ó, que tem sobras para os dois lados. Então, depois a gente vai ter margem para refilar aqui, onde a gente vai bordar o ursinho. Certo? E depois a gente coloca a entretela, não precisa pôr agora. Então, esses aqui são os dois bastidores que nós vamos precisar para fazer o ursinho, ok? Então, feito isso, a gente vai partir agora para a bordadeira. Então, eu já salvei na minha máquina a matriz que nós vamos
bordar. Então, são duas matrizes. A da orelhinha, que nós vamos bordar nesse bastidor menor. Depois que a gente bordar a orelhinha, que desvirar ela certinho, aí que a gente vai partir para esse bordado. Porque pra gente fazer o urso, a orelhinha tem que estar pronta para aplicar ela aqui junto, ok? Então, vamos lá, vamos começar a bordar a orelhinha. Agora, nós vamos abrir a matriz da orelhinha. Então, tá aqui, ó, a matriz da orelhinha. A gente pode até fazer mais que uma, ó. A gente pode até fazer mais que uma no mesmo bastidor 13 por 18, tá? Então, se você quiser otimizar e já fazer mais que uma, vocês podem duplicar e fazer dois pares, né, de uma vez, porque cabe nesse bastidor aqui 13 por 18, ok? Então, tá aqui as duas orelhinhas, certo? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir pro fim da edição. A gente pode, se você quiser, né, você pode trazer mais pra cá, pra depois você bordar outra e usar bem o bastidor. Vou em bordado e pronto, já vem pra última etapa, ó, 5 minutinhos só esse bordado. Então, a primeira etapa, ela marcar, eu vou passar a linha branca mesmo, e ela vai marcar o local onde a gente vai pôr os tecidos. Quais são os tecidos, Ana? A gente vai usar aquele tecido lá fofinho, tá? Então, você vai recortar aqui, eu já tirei aqui, ó. A gente vai recortar um pedaço daquele tecido e nós vamos usar ele para fazer as orelhinhas. Tanto o branquinho para fazer a parte de cima, quanto o rosinha para fazer a parte interna do detalhe da orelhinha, tá? Esse tecido, ele tem um lado com o pelinho mais baixinho e o outro lado com o pelo mais desorganizado. Esse aqui é o avesso e esse aqui é o lado certo, tá? Então, a primeira etapa é ela marcar. Então, vamos deixar a máquina marcar onde a gente vai posicionar esse tecido aqui. Feito a marcação das duas orelhinhas, a gente vai vir e vai colocar, o tecido. Eu já cortei um tecido maior, né, para preencher as duas orelhinhas, ó. Então, você vai posicionar aqui e vai mandar a máquina bordar. O que nós vamos só fazer aqui? A Brother, ela tem a opção da gente erguer um pouquinho mais o bastidor, porque a gente tem um tecidinho que tem pelinho, tá? Então, ele é um pouquinho mais alto. Então, as Brothers, elas têm essas opções de levantar ou abaixar o calcador. Se a sua máquina tem essa opção, essa é a hora que você vai usar essa função dela, tá? Se acaso não tiver, você vai bordar normal, mas você só vai cuidar para ela não enroscar. Porque se ela ficar com o calcador muito baixinho, pode acontecer de enroscar, tá vendo? De pesar um pouquinho mais, tá certo? Mas como as Brothers, né, tem essa opção, o que eu vou fazer? A gente vai lá, ó, pro painel da máquina. Aqui, ó, vou virar vocês um pouquinho para vocês verem aqui no painel. Então, aqui na Brother, você vai procurar por esse símbolo, aqui, ó, nas configurações, e você vai passando pro lado, passa pro lado, até chegar aqui, ó, a altura do calcador para bordar. Tá no 3.0. Eu vou aumentar a minha para 4.5 e dar um OK. E vocês vão ver que a hora que a gente der o play aqui, o calcador que antes estava assim, ele já vai ficar mais erguido. Olha lá, ó, a diferença. Tá vendo? Então, se a sua máquina tem essa função, é para isso. É para quando a gente for bordar elementos, materiais mais alto, a gente consiga também erguer para que aquela parte do ferro não pegue no material e não trave, né? É essa a função maior da gente conseguir erguer o calcador da bordadeira, tá? Então, ela vai prender um material, uma orelhinha, e depois vai prender a outra orelhinha, pra gente ter, né, as bases presas.
Agora, ela vai marcar o local onde a gente vai colocar esse tecido aqui. Se você quiser já vir e já posicionar no meio ali, pode posicionar. Eu recortei do rosinha, né? Nós estamos fazendo a menina, então é no rosinha. E recortei aqui e vou posicionar aqui, ó. E já vou mandar ela prender, tá? Então, ela vai prender a parte interna da orelhinha. O outro lado também é a mesma coisa. Ó lá, tá vendo? Prendeu a parte interna das orelhinhas, o que que nós vamos fazer? Agora, eu vou pegar a minha tesourinha, ó. Ela teria mais uma costura, né? Pra ela marcar primeiro e depois vocês posicionarem. Se quiser, pode mandar fazer essa costura, se não, pode pular pra próxima, que a gente vai recortar esse excesso da parte da orelhinha, tá? Ó, eu retiro do bastidor, porque eu vou pegar uma tesourinha e eu vou recortar essa sobra de material da parte interna da orelhinha, tá? Porque o que que vai fazer agora, Ana? Agora a gente vai fazer, ela vai fazer o acabamento de ponto cheio da orelhinha. E depois nós vamos colocar outro pedaço desse por cima do branquinho pra gente fazer o fechamento dessas orelhinhas e daí já acaba, tá? Mas antes a gente precisa fazer esse recorte aqui, ó, pra ficar desse jeito. Aí você guarda esse pedacinho pra você usar depois num outro modelinho, tá bom? Então, recorta aqui. Pra fazer esse ponto cheio, nessa etapa da orelhinha, isso vale pra qualquer matriz que vocês forem fazer de pelinho assim, ó. A gente vai usar um plástico. Vamos colocar um plástico aqui em cima, tá? Qual plástico, Ana? Qualquer plástico transparente que você tenha aí. Pode ser aquelas sacolinhas de mercado, pode ser o filme mágico, pode ser saquinho que vem as toalhas. Ó, eu até peguei uma aqui. Esses saquinhos são as sacolas, os sacos transparentes que vem as toalhas que eu compro lá da Julitex. Então, eu abro o saquinho, ó, ele é um plástico mais grossinho, mais firme. E daí a gente pode usar aqui, ó, a gente vai colocar desse jeito em cima. Vamos trocar a linha e colocar uma linha de bordado rosa, que ela vai fazer o acabamento aqui, ó. Só que a gente vai deixar o plástico em cima, para que a gente tenha um ponto perfeito. Então, vamos lá para a máquina. Ó, aqui na máquina, já passei a linha rosa, já tá aqui, ó, passada. E daí, nós vamos pegar, vamos posicionar o plástico aqui, que, né, sobressaia nas duas partes internas. E vamos mandar a máquina bordar. Quiser prender, pode prender, senão, só você segurar aqui, tá? E daí, a máquina vai fazer o acabamento da orelhinha na cor que você estiver fazendo. Se é menina, rosa. Se é menino, outras cores de menino, tá bom? Então, aí é só você deixar o plástico ali, deixar ela fazer o ponto cheio. Ela vai fazer de um lado e depois ela vai vir e vai fazer do outro. E daí, enquanto isso, você já recorta um outro tecido desse mesmo tamanho do branco que a gente vai colocar em cima para fazer o fechamento. Combinado? Pronto, pessoal, ó, ela fez o bordado aqui em cima do plástico. Agora, a gente pode pegar a tesoura, ó. Vamos fazer um corte aqui e vamos só destacar esse plástico, tá? Pronto. Depois a gente termina de limpar bem certinho.
Porque agora a gente vai trocar a linha de novo, vamos tirar a linha rosa, vamos voltar para a linha branca e nós vamos colocar em cima aquele outro pedacinho de tecido, aqui ó, o mesmo desse, para que a gente faça o fechamento. Essa é a última etapa, né? Então, a parte do avesso para cima e o direito com o direito da orelhinha, tá? Então, você vai colocar aqui, ó, vai tampar tudo e vai mandar bordar. Pode segurar aqui e ela vai fazer aquele mesmo fechamento, o primeiro que ela fez, tá? Aquela mesma costura. Depois a gente só vai desvirar essa parte da orelhinha pra gente poder aplicar ela. Esse aqui é o efeito 3D, né? Opa, ó, vocês escutaram um barulho da máquina? Ela mudou o barulho que ela tava, né? E antes que aconteça alguma coisa, a gente para a máquina. Isso é muito bacana ter acontecido aqui, hein? Então, eu vou erguer a agulha, olha lá, tá? Vou erguer a agulha. E aqui, eu tô vendo que tem linha enroscada. Então, eu já vou vir, ó, e já vou cortar. E vou erguer o calcador. Pronto. Se eu deixava ela continuando, é aonde acontece os enroscos. Aí, o que a gente vai fazer? Com calma, a gente vai tirar o bastidor, ó. E vamos ver aqui, vamos cortar a linha da bobina. Olha lá, quis começar a enroscar aqui, ó, tá vendo? Ó, fez um bololinho aqui. Então, por isso que vocês têm que estar atenta, tá? A máquina de vocês. E escutou um barulho diferenciado, já para ela, para evitar. Então, eu vou cortar aqui. Aqui. Vou fazer o seguinte. Vou retirar a bobina. E vamos repassar ela novamente aqui nos tensores. Porque às vezes é só uma passagenzinha. Vou pegar a linha de cima também e repassar, tá? Passar aqui. Passou, beleza. Voltamos. Ó. E daí, o que a gente faz, Ana? Eu vou voltar aos pontos, tá bom? Então, eu vou vir aqui na minha máquina, ó, eu vou dar menos, pra voltar e refazer, tá? Ó, ela vai voltar e vai refazer. Ó a diferença do barulho. Tá vendo? Fiquem atentos às máquinas de vocês, tá? Mas não precisa ter medo. O problema de vocês é que às vezes vocês se desesperam com coisas mínimas e daí é onde acontece o problema. Pronto, fizemos a orelhinha. Agora vamos lá para a bancada para a gente desvirar ela. Beleza. Aqui na bancada eu vou pegar a minha tesoura, porque a gente já pode tirar essa orelhinha do bastidor. Aqui eu vou destacar só ela, porque eu posso usar essa outra parte do bastidor para fazer mais orelhinha. Por isso que eu disse que aqui, ó, cabe até 3, se vocês quiserem fazer em produção, tá bom? Então, a orelhinha vai ficar assim, a gente pode vir e rasgar a entretela para ficar bem macio, tá? Bem realista mesmo. Então, tira as entretelas, vem, ó. E agora, vamos dividir elas, tá? Corta aqui. E o que nós vamos fazer? Vamos cortar o excesso aqui, ó, onde tem a costura, certo? Então, com calma, cuida para não cortar a costura, tá bom? Você vai cortando aqui em volta, ó. Assim. Aqui embaixo, a gente vai deixar um pouquinho, cerca de 1 centímetro. Vou até fazer a curvinha aqui, ó, tá vendo? Fiz a curvinha, ó. Deixa mais ou menos 1 centímetro. Aqui vocês podem cortar bem rentinho. Eu gosto de deixar bem. Ó. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos abrir, virar pra frente essa orelhinha. Aí, agora a gente já aproveita e tira esse plástico que ficou aqui, ó.
Só destaca ele. Olha que orelha mais fofinha. Que coisa mais linda, né? Ó. Tá vendo? Orelhinha 3D, pronto. Agora vamos fazer a mesma coisa com a outra. Com calma. Você vai cortando. Curtindo o processo. Estão gostando da aula? Fala pra mim, o que vocês estão achando? Até aqui, estão gostando? Tá dando pra entender? Tá gostoso de acompanhar, Ana? É uma peça, gente, bem legal de fazer. Eu gosto. Ó. E vamos desvirar novamente. A outra orelhinha. Aí você ajeita os cantinhos. Dá uma massaginha nela, porque uma orelhinha adora uma massaginha. E olha lá. Temos as duas orelhinhas. Não tem lado, tá? As duas são idênticas. Então, não se preocupe. Qual lado que é qual. Olha, que coisa mais fofinha. Duas orelhinhas prontinhas. Não precisa pôr enchimento, porque esse tecido já é bem fofinho. Então, 2 camadas dele já fica suficiente. Tá bom? Olha só, que lindo. Agora, orelhinhas prontas, a gente vai para a parte do bordado no tecido, tá? Que a gente montou aqui, reserva as orelhinhas que a gente já vai precisar delas aqui. Então, eu vou usar um pedaço de entretela. Pode ser um pedaço que você tenha aí de sobra, ou eu vou tirar aqui também um pedacinho, ó, de uma entretela, gramatura 40 também. Rasgo fácil pra gente usar na parte de baixo. E vamos lá pra máquina pra gente iniciar o bordado do urso. Vamos posicionar aqui no bastidor. E vamos abrir a matriz do ursinho, tá? Vamos pegar aqui a matriz do ursinho. Deixa eu ver, eu quero esse daqui. Com o olhinho fechado. Ó, o tamanho da matriz é 16 por 13,5, tá certo? Então, ela é 16 e a altura de 13,5. Vamos pegar o nosso pedaço da entretela e só vamos erguer aqui o bastidor, ó, e posicionar embaixo. Só fazer isso, não precisa prender junto não, tá? Então, só posiciona aqui embaixo. A hora que ela der o primeiro ponto, já vai dar tudo certo. Ela já vai prender. Beleza? Então, aqui vamos pro fim da edição. Tá centralizado certinho, né? A matriz vai ficar no centro, para que a gente depois possa recortar, refilar o material bem certinho. Aqui, a primeira coisa que vai ser feito na nossa matriz é o quê? A marcação das orelhinhas. Para a gente posicionar as orelhinhas, a gente precisa, antes de fazer a matriz, de colocar o tecido, posicionar essas orelhinhas para que elas fiquem presas aqui e a gente possa posicionar o material, tá? Então, a gente vai dar um play e vamos deixar ela mostrar pra gente aonde que é pra gente posicionar as orelhinhas. Ó, ela marcou, a minha linha tá no branco, mas vai dar pra vocês verem aqui. Deixa eu só abaixar um pouquinho vocês e ver se eu consigo dar um zoom. Ó lá, vocês estão vendo a marcação da linha aqui, certo? Então, esse ângulo aqui, ó, é exatamente essa curvinha da nossa orelhinha. Exatamente. Eu vou tirar a máquina, o bastidor daqui, e nós vamos lá na bancada para que vocês vejam ainda melhor, ok? Ó, trouxe aqui pra bancada, que eu acho que vai ficar bem bacana pra vocês verem. Então, a gente vai pegar, ó, a orelhinha aqui e nós vamos encaixar ela nessa marcação. Essa linha que a gente fez, imagina que ela vai ficar bem aqui, ó, em cima da primeira costura que foi feita nessa orelhinha.
Essa margem que vai ficar, ela vai ficar pra dentro aqui mesmo, que depois a gente vai refilar ela, tá? Então, você posiciona aqui e posiciona aqui, ó, desse jeito. Então, essa linha, imagina que ela tem que ficar aqui em cima. Posicionou. Vai pegar o quê? Fita. Então, a gente vai colocar, vai precisar da nossa amiga fita aqui. Vamos pegar a fita e vamos prender. Prende bem aqui. A máquina vai passar em cima aqui, ó, pra prender essa orelhinha. A mesma coisa do outro lado. As duas são iguais, tá? Então, tem a marcação aqui. Você ajeita, ó, posiciona aqui o início e o fim lá. A orelhinha no local certo. Pega a fita. Agora, a gente vai lá pra máquina e ela vai prender essa orelhinha aqui, ok? Aqui na máquina, a gente coloca o bastidor e você vai ver, ó, que ela já vai bater bem em cima, ó. E ela vai fazer um zigue-zague aqui. Cuida devagar, tá? E ela já vai vir pra cá, ó. Na outra aqui, ela vai fazer o corte lá, ó, e já vem pra cá, opa. Ó, daí ela já vai fazer a outra, aqui também vai fazer do mesmo jeito, ó. Depois que ela fizer essas, prender as orelhinhas, aí você pode aqui, ó, puxar o bastidor e vir recortar esse excesso, tá bom? Aí sim. Depois que ela prendeu aqui, daí a gente vem, ó, e recorta esse excesso de material que a gente cortou sobrando, lembra, ó? Pode deixar a fita aqui, não precisa tirar. Só recorta esse excesso de material, tá? Ó, depois que recortou o excesso de material, depois que a gente recorta o excesso, o que que a máquina vai fazer? Agora, ela vai marcar a área onde a gente vai colocar o tecido do rostinho, tá? Então, aqui, ó, agora ela vai marcar, vai fazer todo o molde do rostinho aqui. Pode deixar a linha branca mesmo. Depois que ela marcou, a gente vai pegar o tecido com o lado certo pra cima, ó, o mesmo tecidinho, e vamos preencher aqui. Vamos colocar aqui, posicionar. E ela vai prender esse tecidinho, tá? Se você quiser colocar fita para prender e segurar, pode pôr. Mas eu fico aqui segurando com a mão mesmo. Até porque não dá para deixar ela fazer esse bordado e sair longe, né? Então a gente fica em cima. Pronto. Ela prendeu todo o tecido do rostinho, certo? Aí agora, para ficar mais firme, eu criei uma costura
que é um zigue-zague. Então, você pode deixar a mesma cor de linha e ela só vai fazer um zigue-zague mais abertinho para deixar mais firme ainda essa costura aqui, tá certo? Pode deixar a mesma linha branca. Ela terminou de fazer o zigue-zague. O que nós vamos fazer? Agora é a parte do meio do focinho, tá? Então, é um begezinho. Então, nós vamos tirar a linha branca. E vamos passar aqui na máquina a linha bege. Só que, um detalhe importante. Tudo que a gente for bordar nesse tipo de material aqui em cima, a gente precisa usar o plástico, certo? O mesmo plástico da orelhinha. Então, eu vou posicionar o plástico aqui. Só que esse meu focinho, ele é o tipo do ponto que eu fiz foi um ponto espaçado. Então, a gente pode usar o plástico nacarado para fazer um efeito brilhoso. Então, eu vou recortar um pedaço do plástico nacarado. Aqui, ó. E eu vou colocar aqui em cima também, em cima do outro plástico. Então, vai ter 2 plásticos aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui em cima e vou deixar ela fazer a parte interna do focinho. Porque eu quero esse efeito brilhoso. Se você não quer, não usa o plástico nacarado. Agora, se você quer, pode usar o plástico nacarado, que vai ter um efeito brilhoso bacana aí para essa parte do focinho, tá bom? Aí é só deixar ela bordar, ela vai terminar e a gente vai partir para a próxima cor, que é o preto, para fazer os olhinhos, sobrancelha, enfim, beleza? Ó, ela terminou a parte aqui do focinho, tá vendo? E agora é o preto, que é a parte do olhinho, sobrancelha e tal. Essa etapa não precisa do plástico nacarado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui o plástico nacarado, só ele. O outro plástico tem que ficar ali, porque ele vai servir como base para o nosso ponto, tá? Então, só tira o nacarado. Vamos pegar a linha preta. Cadê a minha linha preta? Aqui. E vamos passar a linha preta e colocar ela para bordar. Essa matriz aqui que nós estamos fazendo é do ursinho com o olhinho fechado. E tem ela com o olhinho aberto. Que daí tem a etapa do branco também, tá bom? Aí é só deixar fazer, ó, o plástico tá aqui em cima ainda. Só deixar ela bordar ali. Vocês vão ver que o ponto fica perfeito, gente, quando a gente utiliza o plástico. Ó, ela tá fazendo o olhinho, que tá fechado. Vai fazer o outro olhinho, a sobrancelha e os detalhes aqui do sorrisinho dele. E depois, a gente já vai partir para a parte do narizinho, que você pode fazer um narizinho rosinha claro, você pode fazer um narizinho marronzinho, tá? Como você achar melhor. E depois tem as bochechinhas. Como é menina, eu fiz com as bochechinhas. Os modelos de menino não tem as bochechinhas, tá? Então, os meninos é sem bochechinha. Pronto, fez toda a parte preta. Agora eu vou tirar a linha e vou fazer a parte aqui, ó, do narizinho. O narizinho eu vou fazer nesse tom caramelo. Não vou fazer no tom de rosinha, não. Vou fazer no tom caramelo, tá? Então, a gente vai passar a linha aqui e vamos fazer o narizinho. E depois eu vou colocar o rosinha pra fazer as bochechinhas. O mesmo rosinha que eu fiz a orelhinha.
Então, agora eu vou repassar de novo o rosa que eu usei nas orelhinhas, porque nós vamos fazer a bochechinha da menina, tá? Na bochechinha também temos ponto espaçado. Deixa eu pegar aqui de novo o meu plástico nacarado, porque na bochechinha nós temos pontos espaçados. Então, eu vou posicionar ele aqui, ó, pra ela, a bordadeira, fazer a bochechinha e ficar brilhoso, porque os pontos são espaçados. Aí vai ficar com esse efeito brilhoso. Dela vai fazer de um lado e depois vai vir, vai fazer do outro também. Aqui é só um brilhozinho, um ponto cheio. Pronto, já finalizou. Ok. Agora ela já mostra a parte do ponto cheio a toda volta. Porém, para a gente fazer esse ponto cheio a toda volta, a gente precisa recortar o excesso de material que tem aqui, tá? É importantíssimo a gente recortar. Então, vamos lá para a bancada para mostrar para vocês. Certo? Aqui, nós temos o plástico que a gente deixou aqui para fazer essa base para esses pontos, certo? Esse plástico, a gente vai precisar para fazer o ponto cheio final. Então, você pode, ó, só jogar ele assim, para você fazer o recorte aqui. Pode deixar ele ali, não tira ele não. Aí, vem fazendo aqui, ó, o recorte. Ó, vai jogando ele. Depois, a gente tira ele, tá? E você vai recortando. Bem rentinho ali a costura. Então, vai jogando o plástico. E vem recortando. Tá vendo, ó? Estamos recortando aqui. Joga pra lá. Vai erguendo aqui o material, ó. Quando chega na orelhinha, você pode erguer aqui, ó. Pra você ver a orelhinha tá aqui, tá vendo? Ó. É um aplique bem tranquilo, mas a gente tem esse efeito 3D das orelhinhas que vai dar um charme todo especial na nossa peça. Muito gostoso de fazer, né? Olha só, recortamos tudo, tá vendo? Aí a gente volta o plástico pro lugar dele, ó. Pode deixar ele aqui nesse local e a gente vai colocar agora, escolher a linha que você quer fazer. O ponto cheio a toda volta, que ela vai fazer o ponto cheio no rostinho, tá certo? Voltamos aqui para a máquina e aqui na parte do ponto cheio, do acabamento do rostinho, como eu falei, vocês podem fazer com um tom de bege mais clarinho, um tom de marrom, se vocês têm um marronzinho mais claro. Deixa eu pegar, ó, pode ser um marronzinho mais escuro, um marronzinho mais claro. Mas aqui, como eu vou fazer o capuz para essa fralda, e nessa fralda tem essa orcinha, e ela é meio laranjadinha, assim, é quase o mesmo tom dessa linha que eu usei pro focinho. Então, eu vou fazer nesse tom aqui. Eu vou fazer todo o acabamento nesse tom aqui, ó. Que vai ficar bem parecido com o tom do rostinho da própria ursinha aqui, tá? Mas é escolha de vocês, é gosto, não tem padrão, gente. A gente trabalha com criatividade, com gosto, tá bom? Então, eu vou fazer nessa cor. O outro que eu fiz, o modelo, né, o teste, eu fiz no begezinho. Mas, vamos deixar assim, tá? Deixa o plástico passando. E daí, a máquina vai fazer o ponto cheio. É importante ter o plástico. Não pode tirar esse plástico aqui. Principalmente agora, pra gente ter um acabamento bacana. Então, ela vai dar toda a volta aqui, ó.
vai fazer um ponto de suporte, tá? Tem esse ponto de suporte, pra depois ela vir com o zigue-zague. Pronto, prendeu o plástico ali. Então, ela vai fazer um ponto de suporte, depois ela vai fazer todo o zigue-zague. E daí vai estar pronto a nossa ursinha fofucíssima. Olha só, terminou de fazer todo o ponto cheio. Olha como é que ficou aqui. Agora, ele vai fazer um pesponto na parte interna. É a última etapa, eu vou deixar a mesma cor aqui, ó. Ela vai fazer só um pesponto, que é na beiradinha aqui, criar um pontinho. E daí vai estar pronto. É só a gente retirar todo o plástico. E a parte do ursinho vai estar pronto, o bordado. Ó. Como a gente cria esse pesponto, pra reforçar ainda mais e dar um charme. Olha lá. Olha que lindo esse ursinho, gente. Que coisa mais fofa. Fala pra mim se não tá incrível. Agora é a hora de você me falar se você gostou dessa matriz, se você vai fazer essa matriz. E aqui a gente tá fazendo no tecido, mas vocês podem fazer na toalha, na fralda. Gente, na toalha de banho normal mesmo, sem ser toalha capuz, sabe? Vai ficar lindo também. Ó, finalizou aqui. Agora é a hora da gente tirar todos esses plásticos que tá pronto. Ó, trouxe aqui pra bancada. E vamos abrir aqui, ó. E vamos rasgar o plástico, né? Pra gente tirar essa parte. Vamos tirar as fitas aqui da orelhinha. Olha que coisa mais fofa! A outra também. Ajeito aqui. E agora, o plástico de dentro, a gente tem que fazer uma abertura aqui, ó. Pra gente também poder rasgar ele, ó. A gente vem puxando e rasgando ele aqui. Só cuida pra você não danificar o bordado, tá? Vai com calma. Calma. Cuidado, ó. Olha só. Gente, olha que coisa mais fofa que ficou isso daqui. Só vou cortar aqui essa linhazinha. E olha que lindo. Olha só. Pontos perfeitos, sobressaindo aqui. Orelhinha, maravilhoso, né? Agora tá pronto, a gente vai tirar do bastidor. E daí a próxima etapa é a gente costurar isso daqui, montar, né, o nosso capuz, ó. Então, a gente vai tirar do bastidor, vocês podem fazer uma breve limpeza aqui atrás, ó, tirar a entretela, né? Então, a gente pode aqui puxar, como a gente tá usando entretela rasga fácil, é muito simples da gente fazer a limpeza do bordado, ó. Então, a gente só vai tirando, aí você vem cortando essas linhas também, essas sobras de linha. Não precisa limpar 100% porque vai ficar escondido, mas é bom você fazer uma breve limpeza aqui, ó, tá bom? E daí vai estar pronto pra gente refilar isso daqui e deixar bem certinho no tamanho pra gente costurar e montar o nosso capuz. Olha só, pessoal, depois que bordamos lá, né, fazemos aqui
a limpeza. O que eu gosto de fazer nesse tipo de matriz? Então, a gente corta o excesso, né? Tira a entretela. E aqui, como a gente está trabalhando com um tecido mais altinho, mesmo que a gente usou plástico, eu gosto de vir e aparando um pouco nas laterais. Por exemplo, nessa área do olhinho, tá? Só do ladinho assim, ó. Que daí vocês vão ver que limpa um pouco a trama, que fica um pouco em cima dos pontos, tá? Então, eu gosto aqui, é como se a gente estivesse aparando um pet, né? Pra limpar o olhinho, não tem? Tipo isso. As mães de pet vão saber o que eu tô fazendo aqui, tá? Então, eu gosto de fazer isso, principalmente nos olhinhos e sobrancelhas. E daí, o que eu fiz? Recortei aqui a faixa. Aqui, nessa matriz grande, o corte da minha faixa, eu fiz ela aqui, ó, de 16 centímetros e meio. Deixei sobrando em cima e deixei sobrando embaixo, certo? Então, a gente marca 16,5 e recorta todo o excesso aqui de material, ok? Beleza. Agora, vamos falar sobre o molde. Esse molde aqui, eu vou deixar para vocês lá no PDF, tá? Lá no PDF tem a foto do molde, mas eu vou explicar para vocês aqui na prática como que funciona o molde do capuz, tá certo? Esse molde, a base dele, vocês vão recortar. Se vocês não têm esse papel escuro, vocês podem unir duas cartolinas, pode usar cartolina ou unir folha sulfite, tá? Mas como que é a medida desse molde? A base dele, vocês vão medir 54 centímetros, ó, 54 centímetros a base. Vai pegar o meio, tá? Então, aqui no meio, quando der 27 centímetros, você vai subir uma linha de 24 centímetros. Então, a metade dos 54, acha o meio. Com 27 centímetros, você sobe 24 centímetros. Subiu aqui 24 centímetros, a parte arredondada, como que nós vamos fazer? Você vai marcar no 24, na altura aqui, você vai fazer uma linha reta, vai marcar 4 centímetros para um lado e 4 centímetros para o outro. E você vai pegar e você vai arredondar, vai fazer um ligamento do centro arredondando, ó, fazendo isso daqui. Desses 4 centímetros, você vai ligar com a ponta aqui do 54, que vai dar 32 centímetros. Então, daqui, ó, dos 4, você vai descer 1 centímetro, né? A hora que começar a curva, você vai ligar 32 centímetros. E no final, você vai ter esse molde aqui. Eu vou deixar a foto bem certinho para vocês fazerem os riscos exatamente, mas só te explicando, tá? Então, você vai, a base 54, o meio da base sobe 24, vai para um lado 4 e para outro lado 4, descendo 1 centímetro do topo do 24, certo? Arredonda lá o topo, da onde começou a arredondar até a base, 32 centímetros. Pronto, você tem o molde, ok? Aí aqui, a gente vai fazer o seguinte, você vai escolher os tecidos pra gente montar. O que eu gosto de fazer? Eu posiciono aqui os tecidos em cima do molde, pra mim ver como é que vai ficar aqui as posições. Olha só, que a gente tem, falta tecido aqui e tecido aqui, certo? Então, eu já peguei aqui os meus tecidos, ó. Vou fazer esta combinação aqui em cima e aqui. Olha só. E quero também utilizar uma renda. Então, eu vou usar uma renda de organza. Acho que essa daqui vai dar o tamanho bem certinho, eu acho. Ó. Aqui em cima, se vocês perceberem, eu cortei um pedaço de tecido menor. Porque o tecido, ele tem que só cobrir esse topo. Por isso que é bacana vocês utilizarem o molde para escolher e cortar os tamanhos do tecido. Então, não precisa ser de fora a fora, tá? É só um pedaço que cubra o topo aqui. Então, por isso que eu peguei um pedacinho menor. Ele vai ficar aqui, ok? Essa eu vou deixar para vocês no PDF bem certinho a medida
de todos esses tecidos para que vocês possam recortar aí depois, tá bom? Então, vai ser um barrado bem simples. A gente vai unir tudo isso na próxima aula, certo? E daí, a gente vai também forrar essa costura com a nossa fralda. Aqui eu vou usar a fralda estampada e também vou usar uma camada de fralda quadriculada lisa, porque a gente vai fazer ela dupla, tá certo? Então, eu vou deixar no PDF aqui, aqui não, né? No nosso grupo, tudo bem certinho, mas só para explicar para vocês, montando aí, ó, para vocês escolherem o tecido, é basicamente isso. 2 tecidos, um floral, né? Um estampado e um menos estampado, uma renda e um pedacinho de tecido na parte de cima do topo, ok? Então, é isso daí. Montado aqui, a gente vai se encontrar na próxima aula, onde a gente vai fazer a costura e a junção de todos esses tecidos e a confecção da nossa toalha fralda com capuz, com a nossa matriz, beleza? Então, eu te encontro pontualmente na próxima aula, nesse local, nesse mesmo horário que nós iniciamos a aula de hoje. Um beijo, fica com Deus e até a próxima aula.